Glória a Deus. Aleluia. Eu me sinto muito honrada de estar aqui para ministrar uma palavra que Ele trouxe ao meu coração, que Ele tem ministrado nos últimos dias. Vamos abrir em Gênesis 1, a partir do 26. Antes, vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar novamente, amém? Amém, Senhor Deus Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Deus, nós queremos nessa noite ouvir a Tua voz, ouvir a Tua doce voz, Senhor Deus Pai, que nos conduz, Senhor Deus Pai. Deus, que nos dá direção, que nos dá sustento, que nos dá alimento, que nos renova, que nos transforma, que nos exorta. Oh Deus, e que nos faz, Senhor Deus Pai, participantes, oh Deus Pai, Deus, da Tua natureza, que faz, oh Deus, com que nós possamos, oh Deus, contemplar, Senhor Deus Pai, oh Deus, a beleza da Tua santidade e contemplar as coisas que hão de vir, Deus. Nós te pedimos, Senhor, Deus, estabelece o Teu trono neste lugar, Deus, a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, guarde a mente, o coração, que toda inquietação, que todo espírito que não provém da parte do Senhor, ó Deus Pai, nós damos uma ordem para que ele não permaneça neste lugar, porque nós te pedimos, Espírito Santo, toma o controle, Deus, e vem sobre as nossas vidas, ó Pai, e nos convence do que nós precisamos ser convencidos. Aleluia, glória a Deus. Então diz assim, Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vou ler todo ele. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Glória a Deus. Então, Deus, ele disse, né? Então disse Deus, façamos. Isso nós já sabemos que Deus, Ele estava se comunicando ali, Ele é triuno, com os três, amém? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, glória a Deus. Nós entendemos que Deus é triuno, 3 em 1, glória a Deus, aleluia. E Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. O homem, ele também é 3. Nós sabemos disso, né? O homem, ele é uma alma, um corpo e um espírito. Glória a Deus. Coisas bem básicas, que eu creio que a maioria das pessoas já ouviram. Glória a Deus. Quando o homem caiu, quem passou a dominar ele? Foi a alma ou o espírito? A alma passou a governar o homem. Ela passou a dominar. E o espírito, ele ficou, de certa forma, adormecido. Glória a Deus. Quem comandava o homem era a sua alma, a sua carne. Glória a Deus. A alma e carne. Amém? O espírito é vivificado novamente em nós quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando nós aceitamos Ele e convidamos Ele para ser o Senhor das nossas vidas e o nosso Salvador, Ele passa a habitar em nós. Glória a Deus. E o nosso espírito, que estava adormecido, ele é vivificado e ele se comunica com o Espírito Santo de Deus. E nós somos a casa de Deus, amém? O tabernáculo. Ele vem habitar em nós. Questões básicas também, glória a Deus. Aleluia. Toda pessoa para ter um espírito vivificado, ela precisa nascer de novo. Glória a Deus. Precisa nascer de novo. A pessoa precisa ter um encontro com Deus. Ela precisa ter o entendimento que Deus
a chamou, que Deus a atraiu, glória a Deus, que Deus é o Deus que a vê. Que Ele não é um Deus que está longe, distante, não. O Deus que me vê. Glória a Deus, que Ele é o Deus que está aqui, assim como o pastor disse no começo. Nós começamos a ter um entendimento que o Deus, Ele se move quando nós estamos reunidos. Assim como neste lugar. Glória a Deus. Só que nós temos que ter um entendimento que Ele morreu na cruz para nos salvar. Você tem um entendimento que Ele morreu para te salvar. Para te salvar. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, Jesus, eu creio em Jesus. Eu creio que Ele veio ao mundo para salvar a todos os homens. Mas você crê que Jesus veio para salvar a sua vida, a sua alma? Você teve esse encontro com Deus? Você já teve um encontro, seu coração queima de amor por Jesus? Porque existiu um homem chamado John Wesley. Quem já ouviu falar de John Wesley? Um avivalista. E ele era de uma família cristã. E ele seguia regras, ele seguia certinho horário de orar, ele tinha horário para tudo. Ele era um homem extremamente intencional. As prioridades deles estavam todas estabelecidas. E para ele não tinha tempo vão. O tempo dele era dedicado ao Senhor 100%. Ele foi resgatado da sua casa em chamas. E quando sua mãe, Susana Wesley, o viu, disse, não é esse um tição tirado do fogo? E ela viu que na vida de John Wesley havia algo diferente, um propósito especial para a vida dele. Só que ele seguia fielmente. Ele participava das reuniões, ele era um homem extremamente zeloso. Extremamente zeloso. E certa vez ele foi fazer uma missão na Geórgia. E a caminho da Geórgia, o barco começou a sofrer com uma tempestade. E ele ficou muito temeroso sobre a questão da morte. Ele estava com medo da morte. E eu te pergunto, você tem medo da morte? E ele ficou com muito medo. Só que naquele barco existia um grupo de pessoas chamado os moravianos. E os moravianos louvavam e adoravam a Deus no meio daquela tempestade. A paz de Deus invadia aquele ambiente que eles estavam. E John Wesley, que era extremamente zeloso, olhou para eles e falou, eu não tenho a fé que eles têm. Eu não tenho o Jesus que eles têm. E ele foi pregar, e essa pregação, ele foi pregar para os índios, não foi bem sucedida, e ele retornou para a Inglaterra. E nele tinha ficado uma pergunta. Eu fui evangelizar a América, mas quem me converterá? Porque ele descobriu que ele não tinha tido um encontro com Deus. Ele servia, ele fazia, ele orava horas e horas, lia a Bíblia, e ele não tinha tido um encontro com Deus. Porque perguntaram para ele, você conhece Jesus? Você sabe que Jesus veio ao mundo? Sim, conheço. E ele veio para nos salvar. A pessoa virou para ele e falou assim, você tem noção que Jesus veio para te salvar? Você tem noção, você que está aqui hoje, que Jesus veio ao mundo para te salvar? Para te salvar? Porque Ele quer ter um encontro pessoal com cada um. E assim John Wesley, no dia 24 de março, não sei, de 1700 e pouco, ele ouviu a pregação da carta do comentário de Lutero na carta de Romanos. E ele sentiu o seu coração queimar. E ele entendeu, não é por obras, não é por obras, não é pelo que eu faço, é graça. A graça me alcançou, a graça me alcançou. A partir daquele momento, aquele homem, que era extremamente zeloso, ele passou a pregar o amor de Deus.
E as pessoas se convertiam. E as pessoas recebiam desse amor, o amor ágape, através da vida de John Wesley. Ele foi um grande avivalista. Glória a Deus. A Inglaterra foi tomada por um grande avivamento, pela vida de um homem que entendeu que foi alcançado pelo amor de Deus. Você tem noção do que você pode fazer? Se você entender que você foi alcançado pelo amor de Deus, você tem noção do que pode acontecer numa nação quando uma pessoa entende que Jesus veio para vivificar o Espírito que estava adormecido, e para nós era impossível. Era impossível o homem alcançar a salvação. Glória a Deus. Vamos continuar porque tem muita coisa. Eu quero falar, eu quero transmitir a mensagem que Deus tem. Glória a Deus. Eu sabia que isso ia acontecer, porque várias vezes eu peguei na minha casa assim. O amor de Deus nos constrange. Um amor ágape. Você precisa ter um encontro verdadeiro. Você precisa nascer de novo. Você precisa entender que existe um livro. Um livro que tem nomes. E o teu nome tem que estar escrito lá. E Deus falou para mim, falava assim: Ana Glaucia, o teu nome tem que estar escrito lá. Eu te chamo, Ana Glaucia. Geisiane, o teu nome tem que estar escrito lá. Eu te chamo, Geisiane. Pastor José Francisco, o teu nome tem que estar escrito lá. Eu te chamei. Pastora Fernanda, eu te chamei. O teu nome tem que estar escrito lá. Michele, eu te chamei. Eu tenho um livro com nomes. O teu nome tem que estar escrito lá. Lene, Creudilene, o teu nome tem que estar escrito nesse livro. Eu vim para te salvar, Creudilene. Ana Paula, Jesus veio para te salvar. Ele diz: eu vim ao mundo para te salvar. Eu quero teu nome escrito lá. Luzinete, eu vim para te salvar. Eu vim para te salvar. O teu nome tem que estar escrito lá. Eu quero o teu nome, eu desejo o teu nome escrito lá. Pastor Valdir, o teu nome vai estar escrito no livro da vida. O teu nome estará escrito lá. Eu vim para te salvar. Juscelina, o teu nome tem que estar escrito no livro. Eu vim para te salvar, Juscelina. Vitória, eu vim ao mundo, eu deixei toda a minha glória, eu me humilhei para te salvar. Eu quero teu nome escrito lá. Tamara, o teu nome, eu quero o teu nome no livro. Eu vim para te salvar, Tamara. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Denis, eu vim ao mundo para te salvar. Eu vim ao mundo para te salvar. Eu quero o teu nome escrito lá no livro da vida. Franciele, eu vim ao mundo para te salvar. Eu quero o teu nome escrito lá. Sandra, eu vim ao mundo para te salvar. Eu quero o teu nome escrito lá. Lucilene, eu vim ao mundo para te salvar. Eu quero o teu nome escrito lá. Adriano, eu vim ao mundo para te salvar. Eu quero o teu nome escrito lá no meu livro. Ian, eu vim ao mundo para te salvar. Eu quero o teu nome escrito lá. Amém. Você que está assistindo a este culto, participando deste culto. Eu vim ao mundo, Jesus diz, para te salvar. Eu vim ao mundo para te salvar. Eu quero o teu nome escrito lá. Glória a Deus. Irmãos, mas como que nós nascemos de novo? Como que você nasce de novo? Eu já disse, aceitando a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas, para uma pessoa
ter a revelação, precisa haver quem pregue. Amém? Precisa haver uma pessoa que se dispõe a pregar. Glória a Deus. Portanto, é imprescindível que haja pregação da palavra de Deus. Mas quem realiza a obra é o Espírito Santo. Glória a Deus. Entendemos que o Espírito Santo precisa tocar em você, particularmente. Glória a Deus. E Deus me levou a pensar, e quem prega? Como deve ser a conduta do pregador? Porque assim, vai parecer que não tá casando, né? Mas no final vai dar tudo certo. Glória a Deus. Quem prega? Como deve ser a conduta do pregador? Naquela placa está escrito, uma nova geração de adoradores. Deus não está levantando uma geração de pregadores. Por mais que John Wesley foi um pregador e o pregador, porque ele andou a cavalo muitos mil quilômetros, que eu não sei nem falar. Só que de verdadeiros adoradores, Deus levanta pregadores. Glória a Deus, porque tem sido colocado no púlpito pessoas que não são verdadeiros adoradores. Pessoas que muitas vezes não passaram pela experiência de nascer de novo. E a gente vai ver o que acontece. São o quê? Heresias. Humanismo dentro da igreja. Coisas que não são do Espírito Santo de Deus. Não é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo. Glória a Deus. E eu vou ler aqui, em 2 Timóteo 2,15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Então esse deve ser o pregador. Ele é um verdadeiro adorador. E ele conhece a palavra de Deus. Nós estamos aprendendo no grupo de mulheres, amém? Que nós devemos conhecer, ter intimidade. Como diz a autora do livro, sermos teólogas, no sentido de conhecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Ter intimidade com esta palavra. Então, quem prega, ele deve ter o quê? Intimidade com a palavra de Deus. Ele deve manejar bem a palavra. Glória a Deus. E ele precisa ser cheio do Espírito Santo, amém? Como eu falei, existem muitos pregadores que estão pregando sem o Espírito. Por quê? Hoje existem técnicas, fórmulas, cursos para pregadores, e pessoas são levantadas, rapidinho elas estão pregando, neófitas. Deve pregar segundo direciona o Espírito, como ele diz a Jeremias: veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Glória a Deus. Então esta é a autoridade do pregador. Glória a Deus. Aquele que prega segundo o Espírito de Deus, ele vai fazer o que o Espírito Santo diz. Amém? Se for para despedaçar, ele vai despedaçar. Se for para arruinar, ele vai arruinar. Se for para destruir, ele vai destruir. Para edificar e plantar. Amém? Nós entendemos o quê? Que ele faz esses três primeiro para edificar e plantar. Ele simplesmente não sai virando com tudo para depois não lançar um fundamento. Amém? Porque esse é o desejo de Deus. Ele tira, ele limpa e aí ele estabelece. Ele levanta, amém? Algo sólido firmado nele, segundo o Espírito que vem dele. Glória a Deus. E como eu disse, existem pregadores que estão aqui, verdadeiros adoradores que estão pregando para a vizinha, verdadeiros adoradores que estão pregando no trabalho, verdadeiros adoradores que estão pregando de forma, muitas formas, amém? De várias formas, existem pregadores. Da mesma forma que nós entendemos que no corpo existem muitas funções. Vamos lá em 1 Coríntios 12. 12. 1
Coríntios, primeira carta aos Coríntios, amém? 1 Coríntios, certo? Certeza. Ora, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Glória a Deus. Então, se eu nasci de novo, a Geisiane nasceu de novo, nós temos o mesmo Espírito. Glória a Deus. O Espírito Santo que habita em mim, habita na Geisiane, habita na pastora Luzinete, habita na pastora. Glória a Deus. Nós somos parte de um corpo, mas temos um mesmo Espírito. Glória a Deus. Um Espírito, o mesmo Espírito. No 27, ele diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar e os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Glória a Deus. E ele continua falando: passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e de todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver o amor, nada serei. Glória a Deus. O amor nunca perece, no 8. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Glória a Deus. Então, ele começa falando assim: agora eu te mostro um caminho ainda mais excelente do que os dons, mais excelente do que ter o dom de falar em língua, mais excelente do que ter dom de prestar ajuda, mais excelente do que ter dom de administração, mais excelente do que todos os dons, mais excelente do que isso é o amor. Glória a Deus. É o amor. Ainda que eu seja um exímio pregador, se eu não tiver amor, e se eu não estiver fundamentado em Efésios 3,14 diz, e arraigado em amor, não vai haver plenitude e unidade. Um pregador, para pregar a palavra de Deus, ele tem que estar fundamentado em amor. Ele tem que estar envolvido pelo amor. Sabe por quê? Senão você vai começar a fazer o seguinte, senão o pregador vai começar a fazer o seguinte, ele vai começar a despedaçar e não vai edificar nada. Ele vai começar a derrubar, arruinar, e não vai levantar nada dali. Somente destroços. Somente nós somos um corpo, amém? Nós somos um corpo. A pregação da palavra, que produz, que através da palavra, através do pregador cheio do Espírito Santo, vai fazer com que pessoas tenham um encontro com Deus, que sejam tocados, assim como John Wesley foi. Precisa estar cheia do Espírito Santo,
Porque não é pela força e nem por violência. Não é eu chegar aqui e pregar para você um conjunto de regras. Não é. Foi pela graça. Foi pela graça. Mas sabe por que que hoje eu sirvo? Porque eu amo um Deus que me amou quando eu não era nada, continuo talvez ainda não sendo, né? Mas o Espírito Santo dele está aqui. Então eu sou alguma coisa por causa dele. Amém? Sabe qual a nossa diferença e o presidente dessa nação? É que nós tivemos um encontro com Deus. Que ele encontre Jesus na caminhada dele. Que ele encontre Jesus. Que ele se converta. Que Jesus, que ele seja assim de tal forma tocado. Amém? Porque muitas vezes, sabe o que é? A gente conhece a verdade. E a gente começa a falar bem assim. Ímpio. Aquele homem. Autoridade da nação. Ladrão. Ladrão. Do lado de Jesus na cruz tinha um ladrão. E muitas vezes a gente fica, sabe o que é? Insensível. Insensível. A lepra tornava a pessoa insensível. Se você não tiver fundamentado em amor para pregar a palavra, você vai ser um insensível. Que vai arruinar, vai quebrar e despedaçar e não vai produzir nada ali. Se você não tiver fundamentado em amor, se o amor ágape não tiver aqui, se você não tiver um encontro com Deus, se você não entender que você não merecia, assim como muitas pessoas que estão lá fora agora, que você não merecia, que nós não merecíamos e nós fomos, não há nada que eu faça. Um cara falou para ele bem assim, mas John, parece até que Jesus não precisava vir do jeito que você vive, porque você quer garantir a tua salvação de tal forma que Jesus não precisava vir. Você se salvava por si só. Mas não. Nós servimos a Deus. Eu sirvo ao meu Senhor. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Porque eu entendi que eu não merecia nada. E não tem como eu não entregar tudo para um Deus que me viu quando eu não tinha nada, quando eu não era nada. Não tem como eu não servir a Deus com tudo que eu tenho. Com tudo que eu sou. Não tem como. Não tem como. Aí a gente pega muitas pessoas que servem e ficam olhando por mim. Olha lá, não faz nada. Olha lá, tá vendo aquilo lá? Sabe por quê? Porque você está servindo a Deus por competição, vanglória. Você não entendeu que você não merecia nada, que você está servindo a Deus. Você deve clamar assim, que Ele tem um encontro com Jesus. Que o Espírito Santo venha habitar nele, que venha queimar nele, para que ele possa servir. A gente não vai produzir religiosos. A gente não vai produzir pessoas que servem e não tiveram um encontro com Deus. Se a gente estiver cheio do amor de Deus, o amor ágape, o amor envolver a nossa pregação. E aí eu anotei aqui o que eu já falei. Deus não está à procura de excelentes pregadores. Porque hoje todo mundo prega, não é? Hoje a internet está cheia de pregadores. Todo mundo prega. E sim de verdadeiros adoradores. Está cheia, a nação está cheia de pregadores e de verdadeiros adoradores. A palavra diz que Ele está à procura. Se está à procura, está difícil de achar. Tem muito pregador e pouco verdadeiro adorador. Os verdadeiros adoradores formam os pregadores. Glória a Deus. O mesmo John Wesley, ele tem uma frase que ele diz bem assim: esteja pronto para pregar e para morrer. Eu fiz uma pergunta para vocês. Vocês têm medo da morte? Esteja pronto para pregar e para morrer. Spurgeon disse assim, que o principal sermão pregado pela sua vida seja a sua conduta. Glória a Deus. O amor ágape recebemos do Pai. E quando fomos vivificados, o Espírito Santo comunica à nossa alma o verdadeiro amor de Deus. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês certinho. A alma
O Espírito Santo comunica o amor ágape na alma. Amém? Porque eles se comunicam. Glória a Deus. Nós somos amados verdadeiramente. E quem ama, e quem recebeu o verdadeiro amor, não tem como não produzir o verdadeiro amor. Ágape. Glória a Deus. A palavra diz que nos últimos dias o amor ágape se esfriaria. Sabe por quê? Porque não é o amor que nós vemos no mundo. A Lu pregou isso aqui. Não é o amor que a gente vê lá fora, que é um amor falso. Um amor, outro tipo de amor, ou amor fraternal, ou outro tipo de amor. Não é esse amor. O amor incondicional vai se esfriar. É o amor de Deus. É dentro da igreja que vai esfriar o amor. E aí, por isso nós entendemos a carta a Éfeso. Amém? Deixa de fazer essas obras. Eu conheço as tuas obras. Deixa de fazer e volta para o primeiro amor. Volta para as primeiras obras e pratica o primeiro amor. Porque o amor vai se esfriar. O amor ágape. Então, Deus Ele está falando conosco. Eu te amei. Eu quero ter um encontro contigo, se você não teve. Deixa eu contar algo aqui. Em 2018, eu sentava todo dia aí. Todo dia que tinha culto. Servia, eu servia. Fazia, eu estava lá. Mas meu coração não estava em Deus. Meu coração estava longe de Deus. Tão longe de Deus. Tão longe dele. Só que não foi. Não foi. A pastora até falou uma vez para mim, Aline, eu queria tanto falar com você. Mas o Espírito Santo não me deixou falar. E ele foi fazendo a obra, amém? Ele foi tirando as escamas. Ele foi abrindo os meus olhos onde eu estou, o que eu estou fazendo. Senhor, não é isso que eu quero para mim. E ele me resgatou novamente, amém? E ele me tirou de lá de onde eu estava. E eu conheci um amor ágape. Um amor ágape. E não era pelo que eu fazia, irmão, porque eu servia. Eu estava aí e não faltava culto. Talvez deve ter faltado algum. Mas, para você ver, se você não tiver um encontro com Deus, você pode vir. Se você não... Então ele está falando, eu quero ter um encontro com você, particular com você. Eu quero revelar o amor ágape a você. Você vai pregar onde você estiver. Você vai estar pronto para pregar e para morrer. Para morrer por mim. A lepra torna insensível. E como eu estava falando, que eu até acho que não fechei esse. A lepra torna insensível. E esses dias, conversando com o Davi e o Denis do carro, o Davi falou bem assim, ser doente é bom, tá doente é bom, tem doença que é bom, alguma coisa ele falou assim, eu falei assim, não, fala isso não. Aí o Denis falou bem assim, a doença de não sentir dor. Eu falei bem assim, não, que horror, imagina, você vai perder o pé, não vai saber que perdeu o pé. Não estou sentindo nada, não estou sentindo dor. Insensível de tudo. A lepra é uma doença que torna a pessoa insensível. Quando nós não temos o amor ágape, sabe o que acontece? O pé tá falando, perdeu o pé e não sentiu. Você entendeu? Você perdeu um pedaço do corpo. Eu estou falando de igreja. Perdeu. Um irmão virou falando, não estou aguentando, tá difícil. Eu não estou aqui para despregar o que o Denis pregou, porque Paulo e Pedro conheceram o amor. E quando você tem um amor, você não se ofende tão fácil assim. Pedro entendeu. Mas muitas vezes uma pessoa, ela não está bem. E aí, para de mimimi. Eu não estou despregando o que o Denis pregou, tá bom? Entenda. Uma pessoa, ela pode estar sofrendo e você precisa ajudar ela. E você falar bem assim, tô nem aí, vá. Se você não quiser ficar aqui nessa igreja, pode ir embora. Não preciso de você, pé. Vai embora. Se tornou tão insensível. A lepra tomou conta de tal forma que ele perdeu o pé e não viu. Naamã.
Ele cobria a lepra com uma capa. A capa representa a autoridade. A insensibilidade está envolta por uma capa de autoridade. A Lu abriu os meus olhos para isso. Ela falou: Aline, Deus falou comigo isso no dia tal. Ela abriu a agenda dela e falou: aqui, Aline. Né, Lu? Porque a gente se torna tão insensível. E o amor ágape já foi embora há tanto tempo. E não tem mais amor de forma alguma. Que você prega e nunca mais volta. Vai, pode ir embora. E Jesus veio. Tem um nome escrito. Tem um livro escrito nomes. E Jesus veio para salvar. Ele veio para escrever. Senão não teria um livro, irmão. Com nome. Se você não for, o pé não fosse importante, está aqui. Mas não, a gente quer muitas vezes arrancar o pé e falar: não, eu vou andar só igual o Saci. Esses dias eu aprendi algo. Que quando você perde um olho, se você ficar olhando só com o olho, você perde noção de profundidade. E isso, não tem nada a ver. Pergunta uma pessoa que só tem um olho. Se é fácil viver? Tem 2 olhos, né? Não dá para viver só com um olho. Não, meu irmão, faz diferença, faz falta. Se eu perder uma mão, não dá nada, não. Faz. Eu quero agora abrir lá em Isaías 58, verdadeiro jejum. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele. E a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Como se fossem uma nação que faz o que é direito. E que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas. E parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse jejum que escolhi que apenas um dia o homem se humilhe? Incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz romperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar, preste atenção, irmão, nessa parte. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor guiará constantemente, satisfará os teus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Glória a Deus. Nós estamos em jejum. Glória a Deus.
Estamos em jejum, em consagração, glória a Deus. Mas deixa eu te falar, o que adianta você se colocar em pano de saco? Você ficar com cara de faminto e você tratar mal quem está do teu lado? E você fazer isso aqui, ó, julgo opressor, dedo acusador e falsidade no falar. O que adianta a gente jejuar se a gente não ama o nosso irmão que está do nosso lado? Como a gente vai amar a Deus que a gente não vê? Se nós recebemos o amor ágape, o amor incondicional de Deus, você vai ter compaixão e misericórdia do irmão que está do teu lado. Você vai ter compaixão dele. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Vamos vigiar. Como que a gente trata as pessoas? Como que tem sido o nosso proceder? Aquele dia o pastor falou na palavra do voto sobre os seres alados, amém? Que ficam. E que nós somos reis e sacerdotes, amém? E eles ficam esperando você falar para ele, amém? Então, Deus quer converter os corações uns aos outros. Deus quer converter, amém? Deus quer converter o coração uns dos outros, um amor ágape. Eu creio que esse é o avivamento verdadeiro. Voltar ao primeiro amor, voltar ao amor ágape, ter tudo em comum. Ter tudo em comum. E olha o que ele diz aqui, o que me deixou muito, que eu achei muito interessante nessa palavra, foi quando ela fala bem assim: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Em uma versão diz bem assim, que Deus vai construir, ele diz mais ou menos isso, algo novo em cima de um alicerce antigo. Deus vai construir algo novo em cima de um alicerce antigo. Glória a Deus. Deus quer converter uma geração a outra. Sabe por quê? A gente vê claramente hoje uma geração, como está dividido. Como está dividido a geração, que foi a geração dos pastores, e como é a geração de hoje. Como está dividido de pais e filhos. Como está cada um para um lado. Em Malaquias, vamos abrir lá. 4, 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos. O coração dos pais se voltem para seus filhos. O coração dos pais se voltem para seus filhos. E o coração dos filhos para os pais. Deus quer fazer o seguinte, Ele quer envolver de um amor tão grande, um amor ágape tão... É incondicional, não tem nem como a gente falar, não tem nem como descrever, porque é um amor incondicional. Como que a gente vai descrever um amor incondicional? Mas Ele quer que a gente receba, que o nosso espírito seja vivificado. Amém? Que comunique a nossa alma vai entender e vai projetar o amor ágape no próximo. E Ele vai fazer com que converta o coração dos pais aos filhos. Pelo amor ágape, Deus vai converter o coração da geração passada para essa geração. Deus vai converter o coração da geração do pastor. Porque eles têm sonhos. Sonho de ver uma nação avivada. Mas só vai existir, só vai ter nação avivada se haver conversão entre nós, entre eu e você. Sabe por que a gente está clamando a Deus? Está clamando a Deus, manda um avivamento, Senhor. Ninguém manipula Deus. Ninguém vai comprar um avivamento. Ninguém vai fazer isso. É Deus que vai fazer através do amor ágape.
Que eles sejam um, como eu sou contigo, Jesus disse. Para que todos vejam que eles são um e eles vão conhecer, as pessoas vão conhecer o amor de Deus quando nós formos um. Quando eu e você formos um. Só que tem que cessar a pregação sem o amor, as pessoas que vêm pregar, o pastor citou esses dias uma pessoa que estava aqui 1 ano atrás e agora está no altar pregando. Eu falei assim, se ela teve encontro com Deus e ela está pregando glória a Deus, mas que não pregue aquilo que, amém? É isso, porque pode acontecer de destruir, não produzir nada ali. Deus quer destruir, mas Ele quer fundamentar, porque alicerces antigos, em cima de alicerces antigos, em cima de um amor que está ficando daqui a pouco esquecido. Em cima desse amor, em cima desse alicerce antigo, Ele vai construir algo novo. Em cima do amor ágape, Ele vai construir algo novo. Glória a Deus. Em cima do amor ágape. Só que para isso precisam haver pregadores. Como diz Timóteo, amém? Que manejam bem a palavra, cheios do Espírito Santo. Que vão falar aquilo, como ele falou lá para Ezequiel, né, irmão? Como ele falou lá para ele. Que vai falar, vai fazer, mas segundo a vontade dele. Amém? Desculpa, é Jeremias. Jeremias. Que vai fazer segundo a vontade dele. Que não vai sair falando, não, porque eu prego e a pregação é medida conforme a exortação. E se não vê exortação, a pregação não é boa. A pregação foi de amor. Vou rebaixar um pouco a pregação. Porque a pregação, ela tem que ferir eu. Entendeu? Ela vai te ferir, mas ela vai produzir algo em você. Ela tem que produzir algo novo. Glória a Deus. E o avivamento vai vir. Os pais vão se converter aos filhos e os filhos aos pais. Amém. Taça e harpa. Nada Deus faz por acaso. Só há koinonia. Teve um taça e harpa koinonia. Só há koinonia quando há um amor ágape. Só há koinonia, comunhão, quando há um amor incondicional. Senão isso, sabe como vai ser? Um ajuntamento de pessoas, cada uma pensando de uma forma, querendo fazer uma coisa, indo para um lado, e o corpo não vai. O corpo tem que ser guiado pelo cabeça, ir para um lugar, para uma direção, amém? E nós sabemos para onde vamos, amém? Glória a Deus. Sabemos que estamos às portas de um avivamento, e Deus está falando, eu quero um amor ágape novamente. Eu quero entre vocês o amor ágape. E entre gerações, sabe o que acontece? Eu ouvi algo muito interessante esses dias. Que a flecha, no final da sua carreira, aqueles que foram flechas, elas vão se tornar arco. E para se tornar arco, elas vão ter que se flexibilizar. Mas deixa eu te falar, sabe quem que direciona a flecha? É o arco. Sabe quem que direciona os filhos? É o arco. Sabe quem que vai direcionar? É o arco, é a geração. É a geração dos pastores, é a geração que direciona, amém? Que vai virar arco e tem que se flexibilizar. Por quê? Porque a flecha vai longe, ele vai ter que lançar a flecha. Glória a Deus. Para isso, já que ele vai ter que meio que se desdobrar, sabe o que acontece? Humildade, a Lu me lembrou isso. Humildade dos pais para com os filhos. E os filhos, o filho não vai sair fazendo o que quer, não. O filho vai ter honra. Cultura da honra, cultura da humildade. Glória a Deus. O filho não vai sair por aí, não. Ele volta para o pai. Ele volta para o pai, ele honra o pai. Uma geração que se humilha, uma geração que honra. Conversão, amém? Glória a Deus.
Deus quer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. As gerações vão se converter e assim vem o avivamento. Glória a Deus. Na realidade, o amor ágape vai envolver e por isso vem. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo deseja que você, particularmente, tenha um encontro com Ele. Que você encontre esse amor ágape que Ele tem. Porque Ele quer ver o teu nome escrito no livro da vida. John Wesley pregava isso. Você tem que ter um encontro com Deus. E agora vou citar um outro pregador que viveu na mesma época que é George Whitefield. George Whitefield, ele viveu na mesma época. E ele também fez parte. Só que George Whitefield, ele não concordava com John Wesley acerca de muitas questões doutrinárias. Só que um dia perguntaram bem assim para George: George, nós vamos ver John no céu? Ele falou bem assim: não, nós não vamos ver John no céu. Porque ele vai estar tão perto, mas tão perto do trono de Deus. E a gente vai estar tão longe. As questões doutrinárias não podem fazer com que a gente condena outros por questões doutrinárias. A palavra é uma, a palavra da verdade é uma pregada. Amém? Glória a Deus. A gente não pode arrancar membro do corpo pela nossa insensibilidade. Glória a Deus. Eu vou ler só mais um texto para encerrar. Mateus 22, 37. Respondeu Jesus. Vou ler a partir do 34, para vocês entenderem. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os seus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. O segundo é semelhante ao primeiro. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Glória a Deus. Amar a Deus. Amar a Deus com tudo que temos, tudo que somos, com todas as forças, todos os nossos dias dedicados ao Senhor. Fome, sede dEle, pela palavra dEle. E amor ao próximo, porque se você tem fome e sede para mostrar para o outro ser melhor, está alguma coisa errada. Fome e sede para atender quem está com fome, para atender quem está com sede. Você vai ser fluirão rios de águas vivas, fluirão. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso, porque era tanta coisa embolada na minha cabeça, irmão. E eu creio que eu consegui passar a mensagem que Ele queria que vocês entendessem. Ele deseja ter um encontro com você particular. Amém? Que você receba do amor ágape. Que você viva o amor ágape. Que você transfira o amor ágape. Porque Ele diz que Ele vai trazer o avivamento em cima de fundamentos antigos. Ele vai levantar algo novo. Um avivamento. Glória a Deus. Glória. Que você feche os seus olhos, que você agora se coloque diante de Deus. Do teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do
Não há nada tão doce assim quando falas e olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, O Deus que te vê está aqui. preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a Ele quer dureza amolecer o coração que está duro, petrificado. coração. A insensibilidade tomou conta do coração. Assim, quando falas, olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Assim como ele encontrou John Wesley, ele transformou uma nação, um coração transformado. Ele quer transformar o teu coração. Esse olhar sobre mim. Fala comigo, Fala eu conosco, preciso Senhor. ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Fala comigo. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Olha pra Glória a Deus, irmãos. Se coloque de pé agora, nesse momento. Vamos orar, amém? Encerrar a palavra. Senhor, feche os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Oh Deus, batiza-nos, Senhor, com o teu amor. Batiza-nos, Senhor Deus Pai, com o teu amor. O teu amor ágape. O amor incondicional, Senhor.
Batiza, Senhor, com o teu amor. Não é por força e nem violência, é pelo meu Espírito. Não é por força e nem violência. Talvez você está aí como eu, naquela época que eu estava lá em 2018, sentado aí. Deus está falando: eu quero o teu nome escrito no livro da vida. Não fica longe de mim, não. Eu quero você perto de mim. Eu vim para te salvar. Eu vim para te salvar. Eu não quero te usar. Eu não quero te usar como as pessoas te usaram. Não. Eu sei que você vai me servir, mas você vai me servir com um amor incondicional.